Ó, a primeira coisa que a gente vai aprender na aula de hoje é fixar uma célula. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho essa tabela, a tabela 1, e eu quero multiplicar todos esses números da tabela 1 por uma célula fixa. Está aqui, ó, que é o número 100. Então, como que a gente estava fazendo até agora? A gente ia aqui, por exemplo, na célula D19, apertava igual, apertava a primeira célula, que é o D8, e multiplicava pela célula D26, certo? E aí, se eu arrastasse pela alça de preenchimento esse aqui para o lado, ele dava errado. Por quê? Ele está pegando a próxima célula, né? A próxima célula da coluna aqui, ó, E26. Então, como que faz para que ele trave essa célula aqui, ó? Eu quero sempre multiplicar por essa célula aqui. Vou apagar, então, o que eu fiz. E vou fazer o seguinte, ó. Igual, pega o primeiro número e aí multiplica por D26. Só que agora a gente vai aprender a fixar essa célula aqui, ó. Como que a gente faz? Aperta F4. Ok? Então, depois que vocês apertarem F4, a célula que estava por último, o Excel ele vai colocar um cifrão antes e um cifrão depois. Isso significa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa caixa de texto que eu coloquei. Então, ele colocou um cifrão antes do nome da coluna e depois do nome da coluna. E aí tem o número da célula, tá? Isso ele faz o quê? Ele vai fixar a linha e a coluna. Então dá um Enter aí para vocês verem, ó. Agora, peguem na alça de preenchimento e arrastem para a direita. Vamos ver isso aqui, ó, a célula G19. Dá 2 cliques nela. O que que ele fez? A célula que não estava fixa, o G8 nesse caso, ele continuou seguindo a lógica do Excel. Já o D26, que é o que a gente fixou, que a gente colocou um cifrão antes e depois do nome da coluna, ele fixou, certo? Então agora, para preencher tudo mais rápido, eu seleciono essa linha, venho aqui no nosso preenchimento e dou 2 cliques. Ok? Aí só para conferir, clica aí em uma célula e confira. Está tudo certinho. Tá? Nesse caso, tudo certo. Então a gente acabou de aprender a fixar uma célula. É sempre essa célula, certo? Deixa eu voltar aqui que estão pedindo para voltar. Vou fazer mais uma vez, tá? Seguinte, se a gente quer multiplicar esse número sempre por uma célula fixa, nesse caso é o D26, tá? Vamos supor, ó, vou mudar aqui para o D27. Desculpa, para o E26. Então eu quero sempre multiplicar isso daqui por isso daqui por isso daqui por isso. Então é uma célula fixa, certo? Então o que que eu faço? Eu venho aqui, aperto igual, pego o primeiro número que eu quero multiplicar, vezes a célula que eu quero que seja multiplicada, certo? E aí aperto o F4. Aperto o F4, o Excel já coloca o cifrão antes e depois da coluna, do nome da coluna. Então dá um Enter, venho aqui na alça de preenchimento, arrasto para a direita, certo? Dou uma conferida, tá certinho. Venho aqui, seleciono tudo, venho na alça de preenchimento e dou 2 cliques. Ok? E aí você confere. Nesse caso, ó, eu fixei a célula E26. E para fixar, como que eu faço? Eu coloco um cifrão antes do nome da coluna e um cifrão depois do nome da coluna. Tá ok?
Vamos supor que eu não lembre qual que era a tecla para colocar o cifrão. Nesse caso é o F4. Você pode também ir preencher, né? Vamos supor, eu posso vir aqui, escrever esse vezes, aí eu posso escrever, ó, cifrão, aí nesse caso vai ser E, né? Cifrão de novo, 24. Opa, 26. Ok? Mas do que ficar escrevendo é mais fácil apertar a tecla F4, né? Então vamos seguindo. Para a tabela 2 agora. Está aí embaixo. A tabela 2, ela já é diferente. Ela quer que você multiplique sempre esse número, que está no D33, pelo mesmo número dessa coluna lá embaixo, que é o D54. Então ela quer que você multiplique 1 por 10, 2 vezes 20, 3 vezes 30, 4 vezes 40, tá? Aí na linha de baixo vai ser 5 vezes 10, 6 vezes 20 e assim por diante. A gente não pode fixar sempre em um número só, certo? Por quê? Ele está mudando os números. Mas vejam que ele muda, está sempre na mesma linha, só que muda as colunas, certo? Então eu coloquei aqui, ó, a fórmula para você usar, você vai fazer o seguinte, vai colocar a letra, né, o nome da coluna, um cifrão só, certo? Depois do nome da coluna. É diferente de você colocar dois cifrões, tá? Então, colocou o cifrão depois do nome da coluna, ele vai fazer o quê? Ele vai fixar a linha, certo? Então, fixou a linha, mas as colunas ficam variáveis. Então, fixou a linha, tudo que está na horizontal fica fixo, tudo que está na vertical fica variável. Então, vamos fazer um exemplo. Igual, eu estou na célula D47, tá? Igual a D33 vezes D54. Só que, se eu apertar o F4 uma vez, o que que acontece? Ele coloca o cifrão antes e depois, certo? Agora eu aperto o F4 mais uma vez, ok? Então ele já mudou. Ele colocou o cifrão só depois do nome da coluna, da letra da coluna. Então ficou D33 vezes D cifrão 54. Relembrando o que que isso vai fazer, ele vai fixar a linha e a coluna fica variável. Então dá um Enter aí. Então, 1 vezes 10, 10, certo? Agora pega na alça de preenchimento e arrasta para a direita. Pega esse aí, ó, esse último número, o G47, deu 160. Dá dois cliques nele. Veja o que que ele fez. No G33, ele está livre, certo? E o G54, ele está fixo. Porque a gente mudou, né? A gente colocou um cifrão depois do nome da coluna, certo? Então agora você seleciona tudo, vem aqui na alça de preenchimento e dá dois cliques, certo? Agora peguem um número aleatório aí. Vou pegar esse 200 que tá no E49, por exemplo. Eu vou dar dois cliques nele só para conferir. E tá certinho, ó. Ele pegou o E35, que era o número 10, multiplicou pelo E54, que é o número 20, certo? Então, relembrando, sempre que você colocar um cifrão depois do nome da coluna, ele vai fixar a linha, certo? Mas a coluna fica variável. Agora eu vou dar mais um exemplo. E é o último. Desça mais um pouquinho aí. Agora o exemplo mudou. Na tabela 3, ele quer que você multiplique o 1 pelo 10, o 5 pelo 20, o 9 por 30, tá? E ele quer que você multiplique o 2 por 10, tá? Tudo que tiver na primeira linha, ele quer que multiplique por 10. Na segunda linha, por 20. Na terceira, por 30. E assim por diante. O que que mudou?
Lembra que aqui em cima, o que era fixo? A linha. Agora, o que é fixo? É a coluna, certo? Mas a linha está variável. Então, como que você faz para fixar somente a coluna? Você coloca o cifrão antes do nome da coluna, tá ok? Então, colocou o cifrão antes do nome da coluna, você vai fixar a coluna, opa, fixou a coluna, mas a linha fica variável. Então, vamos fazer o exemplo aí. Vou aqui no D77. Aperto igual, pego o primeiro número 1, e multiplico por 10. E aí, como que eu faço para colocar o cifrão antes do nome da coluna? Aperto F4 uma vez, ele vai fixar sempre no I77. Se apertar mais uma vez, ele vai deixar fixo a linha. Não é isso que eu quero ainda. Aperta o F4 mais uma vez. Ele vai fixar agora a coluna, certo? Porque eu coloquei o cifrão antes do nome da coluna. Dá um Enter aí. Agora venho na alça de preenchimento e arrasto para a direita. Ok? Já aproveito, como está tudo selecionado, clico na alça de preenchimento duas vezes. Certo? E isso dou uma conferida. Vou pegar aqui ó, o D82. Dou dois cliques e veja. Ó, ele multiplicou o D68, que é 21, pelo I82, que é 60. Então, 21 vezes 60 deu 1260. E tá certinho. Tá bom? Então, gente, às vezes é difícil de você lembrar isso na prática, né? Quando que você colocava o cifrão antes, quando que você colocava o cifrão depois? Eu sempre penso assim, ó, linha coluna. Então, se eu apertei F4 uma vez, é fixo. Se eu apertei F4 duas vezes, ele vai para fixar a linha. Se eu apertar F4 três vezes, ele vai fixar a coluna. Certo? Então é sempre linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tá? E aí fica mais fácil de lembrar. Tá bom? Então, só retomando mais uma vez. Se eu colocar o cifrão antes e depois do nome da coluna, ele vai fixar a linha e a coluna. Então vai ser sempre uma célula fixa, tá? Não tem nada de ficar mudando de coluna nem de linha, certo? É sempre uma célula só. Se eu colocar o cifrão depois do nome da coluna, ele vai fixar a linha e a coluna fica variável. Fixa a linha e a coluna fica variável. Se eu colocar o cifrão antes do nome da coluna, ele vai fixar a coluna e a linha fica variável. Tá certo? E para você ir mudando o preenchimento no Excel, você aperta F4 uma vez, F4 duas vezes, F4 três vezes. Tá? Podemos prosseguir? Deixa eu ver aqui um comentário do tanque. Ah, tá. O tanque fez um comentário importante aqui. Ele disse o seguinte: em alguns teclados, o F4 deve se apertar. Para você apertar o F4, você tem que apertar o FN, tá? Por quê? Principalmente nesses teclados menores de notebook, assim, às vezes tem duas teclas no mesmo teclado, no mesmo dígito, né? No mesmo botão. Então, para que funcione o segundo dígito desse botão, você tem que apertar um botãozinho chamado FN. Normalmente, ele costuma ficar do lado do botão do Ctrl, do Alt, do Shift. Tá por aí. Tá ok? A Stephanie estava comentando que não conseguiu, por causa disso, né? Eu vou continuar, Stephanie. Se você precisar, você avisa, tá bom? E se o botão o do F4 não estiver funcionando, você pode ir lá mesmo e colocar o cifrão, tá bom? Vamos para agora a aba subtotal. Primeira coisa que eu vou fazer é relembrar
o botão de filtro, tá? Mas antes, deixa eu explicar o exercício, ó. Aqui eu tenho uma tabela de uma empresa que comprou no dia 6/4 álcool em gel pelo valor de R$ 10 de um fornecedor chamado Limpezas A. Aí no dia 7 ele comprou máscaras N95 por R$ 12 da empresa Limpezas B, tá? Esses valores são todos fictícios. Só que tem um espaço aqui em branco, né, que eu tenho que preencher os códigos. Por exemplo, o álcool em gel. O álcool em gel, ele é o código 101. Como que eu faço para preencher esses códigos? Eu posso ir manualmente, né? Aí eu venho aqui, ó, máscaras N45 é o 102. Ou tem um jeito mais fácil. Na verdade, tem várias formas, eu vou ensinar uma. Como que eu faço? Ó? Seleciono toda essa tabela, venho aqui em classificar e filtrar. Lembra que a gente aprendeu esse botãozinho já? Para filtrar a tabela. Então, coloca um filtro aqui, ó. Ok? Coloquei um filtro. Agora, ó, venho na coluna B e seleciono, por exemplo, só, aperto aqui, ó, selecionar tudo, né, para desselecionar. Vou escolher só o álcool em gel. O álcool em gel é o número 101, certo? Eu posso vir aqui, copiar, selecionar as outras linhas aqui, né, e colar. Então, como que eu fazia para copiar? Ctrl C. Como que eu fazia para colar? Ctrl V. E agora eu aperto aqui, ó, limpar filtro de descrição. Então, ele limpou a seleção que eu fiz. E veja, todos os álcool em gel agora já está codificado como número 101, né? Agora, ó, a máscara N45. Só que eu estou vendo aqui na tabela, só tem uma máscara N45. Então eu não preciso mais fazer ela. Vamos para o avental. O avental é o 103. Então eu já copiei o código dele, 103. E de novo, eu venho na coluna B, venho aqui na descrição, aperto em selecionar tudo, né, para desselecionar. E aí eu escolho só o avental. Ok? Então, o avental selecionado. Eu já tinha copiado o código dele. Venho aqui, seleciono toda a coluna C do avental e aperto Ctrl V de colar. Certo? Venho aqui de novo no filtro, aperto limpar filtro de descrição. E agora, todos os aventais estão com o código 103. Agora vamos para luvas. Luvas é o quê? É o código 104. Já copio ele. Venho aqui na descrição, desseleciono, aperto somente luvas e aperto Ctrl V. Ok? Agora de novo. Venho aqui limpar filtros, vou no pano de limpeza. Copio o pano de limpeza, vou na descrição, desseleciono tudo, procuro pano de limpeza, dou um OK e aperto Ctrl V para colar. Desseleciono tudo, venho agora no óculos de proteção, código 106. Vou na descrição, desseleciono tudo e aperto só óculos de proteção. Seleciono toda a coluna do óculos de proteção e aperto Ctrl V. Ok? Agora, limpar filtros de descrição. Vou apertar o ESC, né, para tirar essa seleção, essa cópia que eu tinha feito do código do óculos de proteção, que é o 106. Apertei ESC, ele já deseleciona.
tá? E eu dou uma conferida, ó. Álcool em gel, 101, máscara N95, 102, avental, 103, luva, 104, tudo certinho, tá? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a usar uma função chamada PROC-V. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pegar, na verdade, panos de limpeza. Não precisa me acompanhar, tá? Só vou mostrar uma outra forma de fazer, que a gente vai aprender na próxima aula. Vem aqui perto, escreva a função PROC-V, colocar o valor que eu estou procurando, que é o pano de limpeza. Matriz da tabela vai ser essa aqui. O número, o índice, vai ser 2. E aqui eu vou colocar 0. Na próxima aula eu ensino por quê. Tá? E o Excel ele já entende automaticamente. Né? Ele já fez a procura nessa matriz, nessa tabela, do pano de limpeza. Né? Vou dar mais um exemplo aqui. Ó. Vou colocar luva. Deixa eu travar. E agora, se eu arrastar para baixo, ele já acha automaticamente o luva. É o código 104, tá? Isso a gente aprende na próxima aula. Só estou dando um spoiler aqui. Ok. Feito isso, agora eu quero saber quanto que eu gastei com cada empresa, com cada fornecedor. Então, eu quero saber quanto que gastei no total com limpezas, com a limpezas A, qual que foi o total da limpezas B, qual que foi o total da limpeza C. Poxa, isso aqui daria um trabalhão, né? Porque eu teria que ir fazendo como? Aí, um a um? Poderia, igual a D2 mais D4 mais D7, eu poderia ir manualmente. Tem uma função chamada subtotal, tá? Que ela facilita isso. Mas ela exige o quê? Ela exige que o fator que você quer saber, né? Então, nesse caso do fornecedor, ele esteja agrupado. Então, vamos colocar isso aqui, ó, em ordem alfabética. Como que eu fazia isso? Eu poderia vir aqui, selecionar toda a tabela, né? Selecionar a primeira coluna que eu quero colocar em ordem alfabética e selecionar tudo. Mas como eu já estou com filtro, eu vou no botãozinho do filtro. Então, clico no botãozinho do filtro do fornecedor. E aí eu vou colocar aqui, ó, classificar de A a Z. Tá ok? Então agora já está classificado, né, pelo nome do fornecedor em ordem alfabética aqui. Agora, sobe aqui em cima na aba Dados, lá no menu principal, na aba Dados, tem um botão Subtotal. Se ele não estiver aparecendo aí, pode ser que a sua janela do Excel esteja em tamanho menor, tá? E você deixa em tamanho maior só para achar esse botãozinho subtotal. Ok? Então, clica nele. Ele vai falar assim, ó. A cada alteração em. Aqui você vai colocar o fornecedor. Por quê? Eu quero saber quanto foi o subtotal por fornecedor. Aí ele vai falar assim, ó, qual função você quer usar? É contagem? Não, eu quero saber a soma. Eu poderia usar contagem, média, máximo, mínimo, produto, e assim por diante. Mas aqui eu vou colocar a soma. E aí, adicionar subtotal a. Você vai ler o valor, tá? Deseleciona o fornecedor. Tá certo? Por quê? Aí ele vai somar o valor. Senão ele ia somar o fornecedor e não ia ter sentido. Então aqui embaixo ia ter, já tem um botão escrito substituir subtotais atuais clicado, né? Deixa ele clicado, porque já não tem nenhum subtotal ainda.
deixa desativado esse quebra de página entre grupos, é só uma função mais de design, né? E resumir abaixo dos dados deixa ativo. Então, vem aqui e aperto OK. Feito isso, ele colocou o subtotal por fornecedor, certo? Então, com o fornecedor do Limpezas A, com a empresa Limpezas A, eu gastei R$ 106. Com a Limpezas B, eu gastei R$ 86. Com a Limpeza C, eu gastei R$ 55. E ao todo, eu gastei R$ 247. Agora, apareceu uns botõezinhos aqui do lado esquerdo, né? Ó. Vamos clicar nesse primeiro botão. O que que ele fez? Ele minimizou todos os dados que poderiam não ser importantes para mim. Por quê? Eu só quero saber o subtotal. Então, eu vou minimizar as outras abinhas. Ok? Você poderia minimizar tudo, para ficar só com o total geral. E como que eu faço para voltar ao que era antes? Maximiza, aperta o botãozinho de mais. Tá? E aí aqui em cima também tem o botão 1, 2 e 3. Pode apertar nele. Veja que ele já evita os passos, né, que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, se eu apertar só o 3, ele vai minimizar tudo, ó, seguindo a linha do 3, né? Desculpa, se eu apertar o 2, ele faz isso. Ele minimiza tudo. Ok? Então, aperta o 2. Tem que apertar o mais, desculpa, para voltar ao que era antes. Aí, ok, eu fiz o subtotal. E agora eu não quero mais. Como que eu faço para tirar isso? Venha de novo lá no menu superior, na aba dados. Vou em subtotal. E aperto remover todos. Ele voltou ao que era antes. Tá ok? Então isso é muito útil, por quê? Senão eu teria que fazer manualmente, né? Então essa função é muito importante. Agora, vamos para a aba Soma C. Todos estão conseguindo me acompanhar? Gente, agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas não é mais difícil, tá? Essa função que está aqui do meu lado direito, ó, Soma C, ela é uma função super importante. Lembra que na aula passada a gente aprendeu a função C, que era o seguinte: se uma coisa for, por exemplo, se der 1, você vai escrever um valor se verdadeiro. Se não, você escreve um valor se falso. Certo? Só que agora a gente vai usar a função soma C. Eu vou somar se em algum determinado intervalo tiver um critério que eu quero, e aí eu escolho o intervalo da soma. Então vamos dar um exemplo. Ó. Eu vou fazer manualmente o subtotal de cada fornecedor. Tá? Então eu vou clicar aqui ó, no I2. Eu venho aqui, escrevo igual, soma, e aí agora não adianta apertar o botão Tab, né? Porque ainda não apareceu o que eu quero. Então soma S. Ficou somas, né? Aperto o Tab já, por quê? Já apareceu soma C. E aí, ó, ele vai me pedir o intervalo. Então, de novo, qual que é o intervalo que eu estou procurando? Então vai ser esse aqui, ó. É o intervalo da coluna E. É o E2 até o E32. Tá? Como eu quero deixar essas células fixas, por quê? Logo abaixo eu vou ter que fazer o intervalo, né, para limpezas, para achar limpezas B. Depois eu tenho que achar limpeza C. Então, para deixar fixo, como que eu fazia? Eu vou apertar o F4 uma vez, certo? E veja, apertei o F4 uma vez e já colocou o cifrão sempre antes e depois do nome das colunas, tá? Aperto ponto e vírgula. Aí ele pergunta qual é o critério? O que que você está procurando? Eu estou procurando, nesse intervalo, o limpezas A, que está em H2. Tá bom?
Não vou apertar F4. Por quê? Eu quero deixar isso aqui livre, depois ele vai vir para baixo, né? Então, ponto e vírgula. E aí ele pergunta o intervalo da soma. Onde que ele vai somar? O intervalo está na coluna D. É o D2 até o D32, tá? Isso aqui tem que ficar fixo. Então, como que eu fazer para deixar fixo? Eu aperto F4, ok? E dou Enter. Então, veja, ele achou o subtotal, ele somou tudo que está na coluna D, sempre que na coluna E fosse limpezas A, certo? Então, como aqui é em reais, eu venho aqui na página inicial e coloco esse botãozinho de contábil, certo? Agora, eu quero fazer a mesma coisa para limpezas B. Como eu já fiz aqui em cima, eu venho na alça de preenchimento, arrasto ele para baixo e verifico. Olha, tudo que estava travado, continua fixo, né? Ele só mudou o que não estava travado, que era o nosso critério, né? Dá um Enter aí. Vamos ver no limpeza C, mesma coisa, certo? Conseguiram entender? Agora a gente vai deixar um pouquinho mais complexo. Por quê? A gente vai querer somar tudo que for álcool em gel da coluna, da empresa Limpezas A, do fornecedor Limpezas A. Então a gente não pode usar mais um soma C. A gente vai ter que usar um soma Cs, certo? Então, se for álcool em gel e se for da Limpezas A, eu vou somar. Aqui em cima era só um se for Limpezas A. Agora não, é se for álcool em gel e Limpezas A, então é soma Cs. O soma Cs, a fórmula dele é um pouquinho diferente. Primeiro, ele vai pedir o intervalo da soma. Então, o que é o intervalo da soma? É o que está na coluna D. É o que eu tenho que somar. Depois, ele vai falar assim, ó, qual que é o intervalo do critério 1? Então, vamos supor, nesse caso aqui, ó, vai ser o álcool em gel. Meu primeiro critério. Tenho, então, o intervalo do critério 1 vai ser a coluna B. Aí ele vai falar o critério 1. Critério 1, álcool em gel. Depois, ele vai falar assim, qual que é o intervalo do critério 2? Critério 2 é que ele seja do limpezas A. Então, você vai vir aqui e escolhe o intervalo do critério 2. E o critério 2 é o limpezas A. Tá? Se tivesse mais critérios, você ia continuando. Então, vamos lá na prática. Vou aqui na célula I8, vou escrever igual a soma C, ainda não apareceu o que eu quero, então tem que escrever soma C, ok? Aperto Tab. Aí ele já pergunta, qual que é o intervalo da soma? O intervalo da soma é a coluna D. Como eu vou ter que fazer para os demais, eu já deixo ele fixo. Como que eu fazer para deixar ele fixo? Botão F4. Pronto, aperto ponto e vírgula. Então, o intervalo da soma já fiz. Agora, o que eu tenho que saber? O intervalo do critério 1. Então, meu critério 1 vai ser o álcool em gel. Então, o intervalo, ele está aqui, ó, na coluna B. Ok? Como eu tenho que deixar ele fixo, aperto F4. Ponto e vírgula. E aí, qual que é o critério 1? Que ele seja álcool em gel. Então, se for álcool em gel, então o critério é esse. Como isso daqui vai mudar, né? Depois vai virar máscara N45, avental, luvas, eu vou deixar ele livre, não preciso travar. Aperto ponto e vírgula. Agora a gente está indo para o intervalo do critério 2. Qual que é? Eu vou querer que seja limpezas A. Onde que está esse intervalo? Está na coluna E.
certo? E aí, de novo, eu tenho que travar essa coluna. Para travar, eu aperto F4. Ok? Aperto ponto e vírgula. E aí, qual que é o critério 2? É o limpezas A. Só que, como vai ser sempre o limpezas A, o que vai mudar são só os itens, né? Eu já posso travar ela. Aperto F4, tá? E aí, se tivesse mais critérios, então, se tivesse mais Cs, eu poderia continuar. Como não tem, eu já dou Enter. De novo, isso aqui é uma moeda, né? É em reais, então eu venho aqui em cima, aperto o botão contábil. Então, o que que ele fez? Nessa coluna aqui, se ele encontrar na linha, se tiver um álcool em gel e for da limpeza A, ele vai somar. Então, ele somou 10, mais 15, mais 16 e assim por diante. Tá? E deu 41. Agora eu venho aqui na alça de preenchimento e arrasto ele para baixo. Para o Máscaras N45, ele deixou um botãozinho, um dígito só. Por quê? Não tem nenhuma máscara N45 do Limpezas A, né? Foi só do Limpezas B, tá? Vamos clicar aqui no óculos de proteção, por exemplo, só para ver se está certo, ó. Então, o intervalo da soma continua certinho, porque a gente já tinha deixado travado. O intervalo do critério 1 continua certinho. O critério 1, que a gente não tinha deixado travado, ok, ele mudou, né? O intervalo do critério 2, tá, inverte, tá ok, tá travado, né? E aí, o critério 2, que era o limpezas A, tá ok também, porque ele estava travado. Tá certo? Agora, vamos para o caso de baixo. Eu quero somar se for álcool em gel e se for da limpezas B. Eu poderia escrever tudo de novo, mas tem um jeito mais fácil. A gente já fez isso no limpezas A. Só vai ter que mudar um critério, certo? Que é o limpezas B. Então pega aí, por exemplo, qualquer item do limpezas A. Vou pegar aqui óculos de proteção. Aperto Ctrl C e vou colar aqui no I17, depois do álcool em gel. Aperto Ctrl V, tá? Mas, vamos dar dois cliques nele. Veja, o intervalo da soma tá ok, o intervalo do critério 1 tá ok, né? O critério 1 tá ok, que é esse roxinho, o intervalo do critério 2 tá ok, só que o critério 2, que é o último item, que é tipo um rosinha aí, que tá H7, não tá ok, né? Por quê? Lembra, a gente tinha travado no limpezas A. Então, clica aí nesse roxinho que está no H6, H7, desculpa, né? Clica na bordinha dele e arrasta para baixo. Deixa selecionado agora o limpezas B, que é o H16, tá? Dá um Enter, venho aqui, clico nele, vou na alça de preenchimento, clico duas vezes, tá certo? E vou conferir. Vou pegar o óculos de proteção, por exemplo. Então tá certo, ó, soma C, o intervalo tá certo, o intervalo da soma está certo, o intervalo do critério está certo, o critério 1 está certo, o intervalo do critério 2 está certo e o critério 2 está certo, né? Agora a gente faz a mesma coisa para o limpeza C. Vem aqui, a coluna I, né? Desculpa, no qualquer item da coluna B, do limpezas B, copio e colo aqui no limpeza C. De novo, dou dois cliques nele, e aí a gente tinha fixado no limpezas B, né? No H16. Eu venho aqui, clico em cima da bordinha e arrasto ele para baixo.
até chegar no limpeza C, que é o H26. Né? Então, Enter. Venho na alça de preenchimento, dou 2 cliques. Ok. Alguém ficou em dúvida? Conseguiu entender a lógica? Então, soma C é quando só tem um C. Então, se for limpezas A, soma. O soma C é quando tem mais de um C. Então, se for álcool em gel e limpezas A, você soma, né? E aí poderia ter vários Cs aqui. Ok? Se alguém ficou em dúvida, escreva aí nos comentários. Agora a gente vai para a última etapa da nossa aula, que é o remover duplicatas. Vamos supor que eu tenho uma tabela com vários nomes repetidos. Nesse caso são os itens. Ó. Álcool em gel aparece 7 vezes, né? O avental aparece 6 vezes. E eu quero deixar que nem está essa tabela aqui da coluna F. Só apareceu uma vez. Então, que eu já te respondo, tá? Então, o que faz essa função remover duplicatas? Eu vou vir aqui em dados, tá? Primeiro, eu vou selecionar toda a tabela que eu quero que ele encontre valores duplicados, né? Valores que aparecem mais de uma vez. Então, eu selecionei do A2 até o A32. Aí eu venho aqui no remover duplicatas. Na aba dados, remover duplicatas. Está do lado do validação de dados. Aí ele vai falar aqui, ó. Para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicatas. Nesse caso, só tem a coluna A. Se tivesse mais colunas, você poderia apertá-los. E aperto. Feito isso, já aparece uma janelinha falando assim, ó. O Excel encontrou 25 valores duplicados e foram removidos. 6 valores exclusivos ficaram restantes. Aperto OK. Ele quer dizer o seguinte, tinha 25 valores que apareciam mais de uma vez e só encontrou 6 valores exclusivos, 6 valores únicos. Tá certo? Então, remover duplicatas faz isso. Deixa eu só voltar na aba Soma C, que o Tanque perguntou aqui, ó, em que momentos podemos utilizar essa função? Soma C, né? Ou Soma C. Tipo, em que momentos de nossas vidas nós usamos? Então, a gente sempre usa, se a gente pensar assim, ó, se eu tenho que se eu estou pensando numa, deixa eu pensar aqui, se eu tenho que usar o C na minha tabela, então, se for maior que 5, se for menor que 5, se for da empresa A, se não for, então, eu tenho que usar uma função C e eu tenho que somar, eu uso primeiro soma C. E aí, quando são mais de um Cs, né, mais de um C, desculpa. Então, se for da empresa A, se for maior que 5, se for número par, tá? A gente usa o soma Cs. Então vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos naquele caso lá da sala de aula. Poderia ter assim, ó. Se for do primeiro conjunto, ou seja, se for do primeiro bimestre, se a nota for maior que 5, se for menina, você soma, por exemplo, né? E aí você usaria o soma Cs. E você ia colocando os critérios aqui. Tá certo?